Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula. Hoje encerramos as nossas ligações químicas. Vamos à nossa aula, então, de ligação química 4. Nós já vimos um monte de ligações químicas. Vimos ligação covalente, vimos ligação iônica, ligação metálica. Vimos dativa, mas já vimos um monte de ligações. Estamos no término delas. Será que nessa aula vamos ver a diferença entre molécula polar e apolar? Estou louca para saber. Hoje nós vamos entrar exatamente na nossa polaridade das moléculas e geometria molecular. O que será polaridade? Polaridade, polos. Claro, né? Não é polo norte, polo sul. Eu penso em polo positivo e polo negativo, já que nossa aula é de química. E através da polaridade, nós vamos fazer várias ginásticas para sentir como fica a sua geometria molecular. Mas cuidado, não confunda ligação polar com molécula polar, ligação apolar com molécula apolar. Vamos ver então o que é uma molécula apolar. Na molécula apolar, a soma vetorial dos vetores polarização associados a todas as ligações covalentes polares da molécula é nula. Gente, ficou complicado, né? Esse texto aí é pesado. Claro, ele envolve soma vetorial, ele envolve a parte da física, aquela que tu aprendeu de vetores. Se você tem dois vetores em sentidos opostos e de mesma intensidade, eles vão se anular. Lembra, isso é mais física, mas não se preocupe com esse conceito pesado, não. Eu vou dar um jeitinho de te mostrar a parte da química sem mexer muito com a física, porque eu sei da dificuldade que os alunos têm na parte física, na parte vetorial. Não se preocupe não, daqui a pouco eu vou te mostrar como ver essa soma vetorial de outra maneira, de uma maneira lógica. Espera só um minutinho, não fique nervosinho nem nervosinha. Calminha, calminha, calminha. Vamos agora dar uma olhada na nossa molécula polar. Na molécula polar, a soma vetorial dos vetores polarização associados a todas as ligações covalentes polares da molécula é diferente de zero. Novamente te falo, neste caso, você pode ter uma pirâmide, você pode ter, sei lá, são tantas figuras geométricas que eu prefiro falar nessas somas vetoriais que vocês devem ter aprendido em física, ou se não aprenderam, vão aprender em outra linguagem, usando a minha química nos exemplos que daqui a pouquinho nós já vamos chegar. Ok? Não se preocupe com essas palavras bonitas, elas são mais didáticas do que outra coisa. Vamos agora a um exemplo. Aqui eu tenho hidrogênio ligado a hidrogênio. Notem, a eletronegatividade é a mesma, claro, né? Esses menininhos são iguais, é o elemento hidrogênio. Isso quer dizer que a ligação, quando eu falar ligação, é entre um elemento e o outro. No caso, são os dois hidrogênios. A ligação, ela é apolar. Agora, notem outro detalhe. A minha molécula, nesse caso, também é apolar. Notem que ela só tem dois elementos. Eu poderia, de brincadeirinha, de uma maneira melhor de você entender, imaginar dois pontos. Então, cada átomo de hidrogênio ali seriam dois pontos. A minha molécula também vai ser apolar. Não tem soma vetorial, não tem vetores. Eu tenho a eletronegatividade igual. E fazendo a sua diferença, eu teria eletronegatividade igual a zero. Sendo igual a zero, a ligação é apolar. E se a ligação é apolar, a minha molécula também é apolar. E note também outra coisa que eu já posso te adiantando. A geometria, é claro, né, seria linear. Imagina, fecha o olhinho, dois pontinhos. Com dois pontinhos, você só pode fazer uma reta, ok? Vamos a outro exemplo. Observe, por favor, HCl. H,
ligação covalente simples, Cl. A nossa ligação é polar, a molécula é polar e a geometria linear. Acho que vocês sentiram a diferença do primeiro exemplo. No primeiro exemplo, era H e H, igual eletronegatividade. Se eu diminuir, daria zero. Diferença de eletronegatividade igual a zero. A minha ligação é apolar, minha molécula é apolar. Agora ali não. H tem uma eletronegatividade, o cloro é muito mais eletronegativo. Então eu teria novamente dois pontinhos, quer dizer, um representando H e outro representando Cl. Novamente só posso traçar uma linha, por isso minha geometria é linear. Vai haver diferença de eletronegatividade. A minha ligação vai ser polar e minha molécula também será polar. Um vai puxar o elétron mais para um lado do que o outro, ou melhor, o cloro puxa mais o elétron, ele é mais eletronegativo. Então ele fica negativo, o H positivo e nós temos ali a nossa molécula polar. Vamos a outro exemplo. Como você observa nesse exemplo, eu tenho meu carbono com 4 ligações e o meu oxigênio com 2 ligações. Se eu for falar em soma vetorial, dá uma olhadinha. Nesse exemplo eu posso até te mostrar que a física não se aprofunda tanto não. Tenta lembrar, se é que você já viu isso, olha para cá. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Eu teria um vetor que puxa neste sentido e outro vetor que puxa neste sentido. Quer dizer o seguinte, a soma vetorial seria igual a zero, porque é de mesma intensidade, mas em direções opostas. Isso é a física. Eu não estou aqui para explicar a física. Olha na química como é fácil ver se minha molécula é polar ou não. Note o seguinte, o carbono está de outra cor. Por quê? Porque ele é o elemento central, é ele que manda. Então vamos esquecer vetores e olhar para o carbono. Notem que nele não tem elétrons disponíveis. Ele está todo ocupado, não está sobrando elétron nenhum. Por isso nós falamos que a nossa molécula é apolar. O elemento central não tem elétrons disponíveis. Eu falei molécula. Não confunda com ligação. Observe que a ligação é entre um elemento e o outro. Oxigênio diferente de carbono. Isso quer dizer que esta ligação vai ser polar. Observe, então, como eu vou me situar. Eu gostaria que vocês pensassem que aqui está o CO2, nosso gás carbônico. A minha cabeça, o carbono, essa mão, o oxigênio, a outra mão, o outro oxigênio. Então, só pense, só me enxergue cabeça, mão e mão. O que está acontecendo? Eu estou serena. Aqui no meu carbono não tem elétrons saindo na briga. Ou melhor, não vai haver força de repulsão. Eu teria uma estrutura linear. Isso porque a soma vetorial foi igual a zero, ou melhor, porque o carbono, que é o elemento central, não tem elétrons disponíveis. Entenderam? Beleza, deixa eu mostrar mais outra coisinha. Neste exemplo, nós vamos para a molécula da água. Observe o seguinte, H2O. Engraçado, né? Olha o que acontece com ela. Por que ela não é igual ao CO2? Espera aí, antes de explicar direitinho o que você está vendo, vamos ver a diferença do CO2 para o H2O. Lembra, no outro exemplo, eu tinha carbono, elemento central, não tinha elétrons disponíveis, minha mão oxigênio, a outra mão outro oxigênio e minha geometria estava lá, plana, não havia força de repulsão, porque não tinha elétrons disponíveis aqui na minha cabeça, ou melhor, no meu carbono. Agora não. Nós analisando a água, o que nós vamos ter?
Olha só, oxigênio, família 6A. Tem 6 elétrons na última camada e eu só tenho aí os meus 2 Hs da água, H2O. Um H pega um elétron, outro H pega o outro elétron. Conclusão, no oxigênio nós vamos ter 4 elétrons disponíveis. E você sabe que o elétron tem carga negativa. Negativo com negativo, epa! Olha a nossa força de repulsão. Então, olha aqui a minha aeróbica, presta atenção. Oxigênio, 4 elétronzinhos aqui, ó, disponíveis, brigando, força de repulsão. Minha mão, H, minha mão, H. Tu acha que eu ficaria assim? Claro que não. Eu não teria essa geometria linear. Observe os meus movimentos. Elétron empurrando elétron, ó, ó. Sai daí, elétron, vai pra lá, elétron, de você eu não gosto, elétron, nem de você. Deu para perceber agora a geometria? Não é mais uma linha, ela é um ângulo. Beleza, beleza. Olha como fica mais fácil de ver isso assim do que usar a soma vetorial, que eu nem sei se tu chegou neste momento na física. Então, novamente, só para tu sacar a diferença de ligação molécula, olha de novo o nosso exemplo. Tá lá minha água, olha os elétrons disponíveis em repulsão, olha o ângulo. Agora, cuidado, a ligação é polar, porque a ligação é entre o H e o O. Eletronegatividade diferente, a diferença vai ser diferente de zero, a ligação é polar. E a minha molécula também vai ser polar. Por que ela vai ser polar? Porque a soma vetorial vai ser diferente de zero, ou melhor, quimicamente falando, para te mostrar, sobrou elétrons. Se sobrou elétrons, eu tenho polos. Por isso, minha molécula vai ser polar. E como eu já te mostrei, na minha aeróbica, a geometria é angular, justamente por causa desta repulsão. Entenderam? Beleza. Então, vamos a outro exemplo, a outra aeróbica. Nossa, eu já estou ficando cansada, hein? Legal fazer tanta aeróbica. Numa prova, num teste, também fique fazendo assim, ó, ó, ó. Beleza, você não precisa decorar a soma vetorial. Vamos lá, nosso outro exemplo. O que você está observando? Nós temos ali o BCl3. Note que o boro, família 3A, não tem elétron disponível. E tem outra coisa que eu depois vou falar, mas depois, porque é muita informação numa hora só. Primeiro analisa só o boro. Não me pergunta uma coisa agora não, eu não quero escutar o que tu está pensando. Tu está pensando aqui que ele ficou com 6? Beleza, não fala agora, não quero escutar. Vamos analisar primeiro o nosso boro. Tá lá, família 3A, não está sobrando elétron nenhum. Se não está sobrando elétron nenhum no nosso elemento central, eu tenho certeza que a minha molécula é apolar. Não tem força de repulsão. E você já sabe que ligação é outra coisa. Observe a ligação. Eu tenho boro e cloro. São elementos com eletronegatividades diferentes. Então, a diferença da eletronegatividade vai ser diferente de zero. Logo, a minha ligação vai ser polar. Agora, a geometria só pode ser uma geometria triangular. Observe no esquema, eu tenho um triângulo. Agora, eu tenho algo muito importante para te falar. Eu sei que é uma coisa bem chatinha, são as nossas exceções. Você notou que o boro se estabilizou com 6 elétrons. E o correto seria com 8, por causa daquela nossa regra do octeto. Mas não, ele realmente se estabiliza com 6 elétrons. Ele é uma exceção à teoria do octeto. E como ele tem o berílio, tem outros. Mas isso eu não gostaria de falar nessa aula, não. Primeiro eu quero que vocês entendam bem bonitinho, bem direitinho,
o que seria a polaridade e a geometria molecular. Essas exceções vamos deixar para depois, mais tarde, vocês vão dar uma olhadinha quando chegar perto do teu concurso, perto da tua prova. Vamos agora a outro exemplo, que é a nossa amônia, o nosso NH3. Observe, NH3. Olha só a ligação. O nitrogênio tem eletronegatividade diferente do hidrogênio, logo a ligação vai ser polar. Agora, minha molécula também vai ser polar. Olha o par de elétron aí disponível. Nós sabemos que o nitrogênio tem 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, sobrando disponível. Por isso, forma um polo, a nossa molécula é polar. Agora, vamos analisar essa geometria. Ela tem uma geometria piramidal. Vamos ver agora de uma maneira mais tranquila, né? Vamos usar a nossa aeróbica, o nosso corpo. Legal. Olha para cá. Nitrogênio, a minha cabeça. Hidrogênio, a minha mão. Outro hidrogênio, a minha mão. Como eu não tenho mais mão, olhe para o meu tronco. Então, o meu tronco é o outro hidrogênio. Certinho? Tentou me localizar? Beleza. Olha para a minha cabeça, eu estou mexendo com ela. É o meu nitrogênio. Você viu que tem um par de elétron disponível. O que vai haver? Uma força de repulsão. Olhe, então, por que essa geometria é piramidal. Observe meus movimentos. Sai daqui, elétron. Sai daqui, elétron. Sai daqui, elétron. Olhou? Eu me transformei numa pirâmide. Entendeu? Beleza, beleza? Tranquilo. Então, vamos agora a outro exemplo. Vamos ao nosso metano, nosso gás do pântano, o CH4. Observe o CH4, observe o elemento central, não tem elétrons disponível e está formando uma figura aqui. Observou? Legal, legal. Agora, vamos pensar a minha ligação. Nós estamos vendo que a ligação entre carbono e hidrogênio apresenta diferença de eletronegatividade diferente de zero. A minha ligação vai ser polar. A minha molécula, ela não. A minha molécula vai ser apolar. Por que a minha molécula vai ser apolar? Você já sabe. Você está vendo que o elemento central não tem elétrons disponíveis, portanto não tem polos, molécula apolar. E aquele desenho, amiguinho, amiguinha, todos vocês sabem que é um tetraedro, por isso nós dizemos que a geometria é tetraédrica. Beleza? Não confunda, ligação é ligação, molécula é molécula, ligação eletronegatividade diferente, ligação polar. Elemento central sem elétrons disponíveis, a minha molécula é apolar. Beleza, beleza, legal? Então, peraí, vamos escutar uma enquete. Você topa fazer uma experiência com a gente? Top. Então tá. Me conta primeiro uma coisa. Qual que é a viagem dos teus sonhos? Ir pro Caribe. Então, se você conseguir fazer uma coisa aqui, eu pago a viagem pra você, tá bom? Tá bom. Combinado? Aham. Então, o Rafael vai ajudar a gente aqui. Então, vamos lá. Pega um pouquinho de água. Coloca a água pra gente aqui. Cuidado. Tá bom. E agora? Gasolina. Cuidado. Mistura aí um pouquinho. Cuidado pra não vazar. Beleza. Se você conseguir misturar água e gasolina, eu pago a viagem pra você. Topa? Não tem como misturar. Por quê? A densidade é diferente, A água é mais densa. impossível fazer isso? É impossível. Vem chacoalhando bem esse copo aí. Não, não tem como.
Então não vou poder pagar a tua passagem pro Caribe. Por quê? Só ia pagar se você conseguisse misturar. Vocês topam fazer uma experiência comigo aqui? Sim. Sim. Claro. Beleza, então primeiro eu vou perguntar pra vocês qual que é a viagem dos sonhos de cada um aqui. Pra Europa. Que país da Europa? Inglaterra. Você? Índia. Indonésia. Austrália. Se vocês conseguirem fazer uma coisa, eu juro que pago uma passagem pra cada um, pra onde vocês querem ir, tá bom? Então vamos lá, o Rafael vai ajudar a gente aqui com uma experiência. Primeiro, quero um voluntário pra colocar a água aqui no copo. Quem topa? Ah, você, vai. Então vai lá. Coloca a água aí no copo. Tá bom. Beleza. Agora mais uma voluntária, por favor, para pôr a gasolina. Tá bom? Agora quem conseguir misturar isso aqui, eu pago a passagem. Não se mistura. Não mistura? Não. Por quê? Não. Porque um é apolar e outro é polar. Você concorda? Aham. Você tentaria misturar? Não dá certo. Ó, tá valendo uma passagem para a Indonésia. Vamos tentar. Não dá certo. Não vou tentar mais, a viagem ficou para uma próxima. Fico devendo a passagem. Devendo aí. Fico devendo a passagem então, né? Bom, pois é, isso é uma coisa impossível pra gente fazer, não tem condições. Se fosse álcool, pelo menos. Se fosse outra coisa, ia ser meio melhor. Viram lá o que o pessoal achou? Ora, claro que não vai dar para misturar água e gasolina. A água, ela é polar. Nós já vimos isso. E a gasolina é apolar. Jamais conseguiria unir aí, fazer uma mistura homogênea. Nós temos aí então a nossa mistura heterogênea bifásica. Tu tá vendo a água e a gasolina acima. Ora, mistura heterogênea. Se fosse homogênea, nós teríamos apenas uma fase. Quer dizer, coitadinho de quem tentou aí conseguir misturar água e gasolina. Tem outros exemplos também, água e óleo, e vai por aí afora, né? Mas tudo isso tem um porquê que você vai ver daqui a pouquinho. Ah, agora eu aprendi o que são misturas heterogêneas. Isso mesmo, Gotinha. Agora nós vamos para a polaridade e a solubilidade. Que aí você vai entender melhor ainda das misturas homogêneas e heterogêneas. Por que não se misturam? Olha lá, substância polar dissolve substância polar e não dissolve ou dissolve pouca quantidade de substância apolar. Substância apolar dissolve substância apolar e não dissolve ou dissolve pouca quantidade de substância polar. Vamos entender melhor a lei dos semelhantes, onde polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Eu tenho aqui uma mistura homogênea, ou melhor, eu só tenho uma única fase, um único aspecto, e aqui eu coloquei água e álcool. Água polar, álcool também polar, nós teríamos a nossa mistura homogênea. Agora veja a outra. Nesta outra, eu tenho duas fases, eu tenho uma mistura heterogênea. É a nossa água e gasolina que eles tentaram misturar esses dois componentes. Nada disso. A água, ela é polar, a gasolina é apolar. Isso, novamente vos digo, é a lei dos semelhantes. Claro que existem exceções, mas não vamos falar nelas. Vamos ver outro exemplo. Temos aqui, novamente, uma mistura homogênea. Seria a mistura entre gasolina e o sulfeto de carbono. Isso quer dizer que todos dois são apolares. Gasolina apolar e o CS2 também apolar. Por isso, formou aí a nossa mistura homogênea. Beleza? Deu para distinguir polar, apolar? Tudo. Então, nós vamos agora às nossas dicas de estudo.
Eu sei que essa partezinha aí é um pouquinho complicada para tua cabecinha, porque está no espaço. Então, olha só, na hora que você for ler seu material didático, sempre lembre da minha imagem, da minha aeróbica, da minha estrutura linear, piramidal, da tetraédrica. Sempre tenha na tua imaginação a disposição dos átomos no espaço. Vai ficar mais fácil para você. Faça todos os exercícios do teu material didático. Eu acho que isso aí vai ficar muito legal. Não decore. E as exceções, tu dá uma lidinha aí, sublinha com canetinha texto. Uma hora ela vai ser importante para você. Ok, amiguinho? Ok, amiguinha? Beleza? Tranquilo? Um beijinho. Até a próxima. O tema da aula de hoje foi Ligações Químicas 4. Vimos a polaridade das moléculas, já sabemos o que é uma ligação polar, uma ligação apolar, uma molécula polar. Nós vimos também as geometrias, nós temos estruturas planas, lineares, nós temos triangulares, tetraédricas, piramidais. Vimos o quanto é importante analisar o elemento central. Olha quantas coisas nós aprendemos hoje. Conversamos também sobre polaridade e solubilidade. Vocês viram também que moléculas polares dissolvem moléculas polares e moléculas apolares dissolvem moléculas apolares. O que era isso mesmo? Era a nossa lei dos semelhantes. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Nunca esqueça que temos as nossas exceções. Bons estudos! Olá, colega. Essa aula é brabeira, né? Nós sabemos da dificuldade que esses alunos têm com a física, com a química também, mas eu acho que a física ainda é pior. Falar em vetores é altamente terrível, não dá. Por isso que eu fiz essas brincadeiras todas, essa aeróbica toda. Você sabe aí o quanto é difícil para o aluno entender essa parte de geometria, de polaridade, mas vai lá com seu jeitão. Eu sei que tu vai passar um aulão para eles. Movimente bem o corpo, dá teu jeitão, porque falar em vetores só se você tiver muita sorte de ter uma turma em que tenham visto essa matéria durante aí o período que nós vamos entrar nisso. Tu sabe o quanto é difícil. Uma boa aula, parceiro. Uma boa aula, parceira. Até mais.